vídeo eu pretendo resolver algumas questões sobre o direito administrativo, né? Mais especificamente sobre o regime jurídico administrativo. Bom, o que vale lembrar aqui, né? Que essa questão do regime jurídico administrativo, muitas questões são envolto ali de princípios, né? A parte principiológica. Então, assim, aqui vai ter mais questões principiológicas, que é o que de fato cobra em prova, né? Então, ficar bastante atento. Vamos lá, a primeira questão. Deixa eu pegar aqui. Isso. Bom, é uma questão de 2021, né, do ano 2021, da banca VUNESP, lá da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, para aluno de oficial da Polícia Militar. Vamos lá. Os princípios de direito administrativo definem a organização e a forma de proceder de um ente estatal, orientando a atuação da administração pública, ou seja, os princípios é aquilo que vai delimitar o que a administração pública pode não fazer, como se proceder, né? Como integrante da administração direta do Estado de São Paulo, a Polícia Militar Estadual deve observar os princípios expressos da administração pública, previstos na Constituição Federal. Então, pessoal, lembrar essa diferença, né? O que é princípios expressos e o que é os princípios que não estão expressos ali, né? Então, os expressos, se não me engano, é o artigo 30 da Constituição Federal, é o 30 ou o 36 ou 37, é uma coisa assim, então, ou 37. Então, você vai encontrar esses princípios bem expressos lá na Constituição, falando cada um deles, né? O artigo ele traz lá expressamente, né? No caput ali. Eu vou colocar no resumo que eu vou disponibilizar abaixo aqui, né? No comentário fixado, esse artigo, né? O artigo certo aqui. Vocês me perdão que eu não estou lembrando de fato qual é o artigo. Mas o que você tem que lembrar aqui para responder essa questão, né? Lembra do LIMP, né? LIMP. O LIMP é o mnemônico para você decorar quais são os princípios expressos, né, da Constituição. Então, o LIMP é o legalidade, né? Legalidade. Vou colocar só legalidade. O impessoalidade, o I. Impessoalidade. O M é o moralidade. Moralidade. O P é o publicidade. Publicidade. E o E é o eficiência. Então, a administração pública, né? Então, assim, aqui traz outra informação pra gente, ó. Que a polícia, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, é um ente, um órgão ali da administração pública. Então, lembrar disso, né? Então, aqui também é um órgão de administração pública. E, por isso, ela está vinculada aos princípios expressos e aos implícitos, né? Então, não só expressos, aos implícitos também. Então, ficar atento. Então, para responder essa questão que eu ia falar pra gente, né? Quer saber quais são os princípios expressos? A letra A, legitimidade, né? A gente já viu que não é legitimidade, é legalidade, né? Então, isso aqui já está errado. B, legitimidade? Também não. C, legalidade? Tá certo. Legalidade. Impessoalidade? Também. Moralidade? Também. Publicidade? Também. E eficiência. Então aqui, inclusive, ó, trouxe em ordem. Pode ser que a banca lá troque a ordem, né? Traz aqui impessoalidade, depois legalidade. Então aqui a resposta é letra C. Vamos para a próxima. Então, pessoal, essa questão aqui é uma questão do ano de 2021, né? Da banca IADs da Polícia Militar do Pará, né? Então, para soldado. Vamos lá, né? O poder da administração de anular os próprios atos deriva. Então, de onde que deriva esse poder, né? Qual que é o princípio que regula justamente esse poder aqui, ó, da própria administração regular seus atos? É um princípio que não está expresso ali naquele artigo que trata anteriormente, né? Que a gente tratou aqui na questão anterior, né? Que é o artigo 36 ou 37 ou 30, não lembro muito bem. Mas enfim, ali traz todos os princípios expressos, né? Falando quais são eles. Aqui é um princípio que não está expresso, né? Ele vem ali de forma de artigo, né? De artigo que, se não me engano, tem uma resolução também. Então, ficar atento a esse tipo de questão, né? Que aqui, ó, o discricionário não é um ato discricionário, né? Não é ele que vai permitir anular os próprios atos, né? Moralidade? Também não, né? Vinculação? Também não. É o autotutela, né? A própria administração ali, ela pode dispor sobre seus atos ali, né? Anular quando os atos são indevidos ali, né? Então, a letra D, aqui. Seguimos ali. Vamos para a próxima. Ó, a próxima é a questão de 2020, né? Da banca IBFC, da Polícia Militar da Bahia, né? Do Estado da Bahia. O artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988 dispõe o seguinte, né? Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas
Pessoal, então, se não me engano, é o artigo 37 que traz justamente o, os princípios, né? Os princípios expressos. Então é o 37. É o mesmo artigo, inclusive, que traz essa redação pra gente aqui, ó. Parágrafo primeiro. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não pode constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade dos serviços públicos, né? Que é uma coisa que a gente vê acontecendo, que é uma ilegalidade. Muitos prefeitos aí, quando fazem alguma obra pública ali, coloca estampa que foi feito o seu governo, né? Aquela promoção ali, né? Então é uma ilegalidade. Então o que falam pra gente aqui? A expressão destacada tem relação com o princípio da administração pública encontrado na Constituição Federal. Assinale a alternativa correta que apresenta esse princípio, né? Qual que é o princípio que traz isso pra gente? É justamente o princípio da impessoalidade, né? Então aqui letra C, por que da impessoalidade, né? Ali o agente público ali, né, a pessoa que tá, o gestor público, ele vai fazer uma obra, às vezes uma obra que beneficia uma comunidade ali, ele não pode falar ali, colocar promoção dele, né, falando que ele fez aquilo, que, né, somente com ele é possível aquilo. Então, assim, é uma promoção pessoal que é indevida, né? Ele tem que agir ali na impessoalidade, né? Ele tem que agir ali de acordo com o benefício, para beneficiar o terceiro ali, né? Para beneficiar a população e não se autoproclamar, se autobeneficiar, colher os louros daquilo, né? É uma função dele, ele deve fazer aquilo. Então, seguimos para a próxima aqui. Então, pessoal, essa aqui é a última questão que a gente vai resolver, né? Mas é uma questão muito boa, porque ela trata diversos princípios, inclusive princípios que estão explícitos ali na Constituição e aqueles princípios que não são explícitos, né? Então, vamos lá. É uma questão do ano 2026. Por mais que seja uma questão um pouco antiga, né? Ela é atual, porque esses princípios não mudaram, né? Não teve uma alteração desses princípios. É da Marinha, né? Da banca CAP, que é a que aplica essa prova, para Cabo, né? Então vamos lá. Correlacione os princípios da administração pública às suas respectivas definições e assinale a opção que apresenta a sequência correta. Então é preciso relacionar essa coluna com essa coluna, né? É importante também eu mensurar aqui para vocês que eu vou trazer um arquivo, né? Conforme os outros vídeos eu já fiz também, ali tratando desses princípios de forma às vezes mais simplificada, de forma ali mais fácil de você lembrar e aplicar eles às vezes em qualquer questão, né? Às vezes com uma palavra-chave ali você já consegue resolver. Então vamos lá, né? Então temos aqui o princípio da motivação, da legalidade, publicidade, razoabilidade e proporcionalidade e a continuidade do serviço público, né? Então primeiro aqui, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei permite. Não, o que é isso, né? É justamente o princípio da legalidade, esse aqui até faz a gente saber, né? É o que está na lei ali. Então os atos de administração pública devem ser pautados na lei. Ela não pode deixar de fazer e não fazer aquilo que não está previsto em lei. Ou está previsto em lei, né? Então lembrar disso. Então a primeira aqui é a 2. Nosso gabarito. Para a próxima. Necessidade de institutos como a suplência, a delegação e a substituição para preencher as funções públicas temporariamente vagas. Bom, o que você deve lembrar aqui, né? O serviço que a administração pública presta ali, às vezes, ele é imprescindível para a sociedade, né? Vamos dar um exemplo ali, o SUS, né? Então ali tem que estar sempre tendo médicos, tá tendo enfermeiros, né? Não pode ficar vago aquela função. É imprescindível. Se ficar vago ali, pode ocasionar uma calamidade pública, né? Então o que seria isso? É justamente a continuidade do serviço público, né? O serviço público ele não pode parar, né? Que é a disposição do serviço público. Então aqui é o 5, né? Pode ser aqui. A próxima. Esse aqui a gente respondeu, né? Vou marcar aqui. Trata-se de princípio aplicado ao direito administrativo, como mais uma das tentativas de impor-se limitações à discricionariedade administrativa, ampliando-se o âmbito de apreciação do ato administrativo pelo Poder Judiciário. O que é isso? É justamente o 4 aqui, ó, a razoabilidade e proporcionalidade, ou seja, os atos administrativos estão vinculados à proporcionalidade e à razoabilidade daqueles atos, né? A administração pública ela não pode ali aplicar uma multa severa em um caso que às vezes não tem por que aplicar aquele tipo de multa, né? Então, isso seria razoabilidade, né? Seria ali uma disposição entre certo valor. Supondo que um estabelecimento ali, um supermercado, apresenta um produto ali com a data de validade vencida em um dia, né? E um agente público ali fiscalizando, né? No ato de fiscalizar, impõe-lhe uma multa de R$ 4.000, sendo que o menor valor que podia ser posto naquela multa é de R$ 1.000. Então, você vê que não está proporcional, né? Então, assim, isso seria essa questão da razoabilidade e proporcionalidade, né? Então, aqui a gente marca o 4. Para a próxima. Então, essa aqui a gente marcou.
exige a ampla divulgação dos atos praticados pela administração pública, ressalvadas hipóteses de sigilo previsto em lei. Então, o que é isso aqui? É justamente publicidade, né? O princípio da publicidade. Tem muito o que discutir aqui. Os atos de administração estão vinculados à publicidade, né? Tem que ter publicidade. Esse que a gente fez. Para a próxima. Exige, só o último que falta aqui para a gente, né? Exige que a administração pública indique os fundamentos de fato e direito de suas decisões. É justamente o que falta aqui, motivação, né? Tem que ter uma motivação para a administração pública exercer determinado ato ali, por que ela está fazendo aquilo, né? Então, o nosso gabarito ficou justamente assim, ó, ficou a 2, né? 2, o 5, o 4, o 3 e 1, justamente letra C. Então, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, espero que tenha sido satisfatório o vídeo, e conforme eu já pedi no começo do vídeo ali, se você está gostando dos vídeos aqui, e gostou especificamente desse vídeo, deixa um like, né? Se inscreve no canal, e muito obrigado, até a próxima.